Saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Sempre uma alegria nós estarmos aqui, poder falar do amor de Deus, poder ministrar a palavra do Senhor. Sempre é um prazer para nós quando a oportunidade nos é concedida. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gel Roder, juntamente com toda a diretoria da igreja. E louvo a Deus pela vida de todos os irmãos ali do setor de número 3, o segundo supervisor, o terceiro, e a todos os dirigentes que temos ali empenhado, procurando, buscando um meio para se trabalhar em meio à situação que nós vivemos hoje. Sempre orando a Deus, pedindo direção da parte de Deus, para fazermos o que o Senhor quer que seja feito nesse momento. Um momento delicado, preocupante, mas não é para nós sentirmos medo, e sim sentirmos mais coragem e vontade de fazer a obra do Senhor Jesus. Sempre buscando a Deus. Nós temos visto que é um período que tem mexido com o sistema da igreja, com o sistema familiar, com até o sistema pessoal nosso, nossos hábitos, nossos costumes, eles têm sido mudados. Então nós temos só a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas nós queremos entrar aqui na parte que nos cabe, quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Em Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu vou ler só o versículo 11, que é o que nós vamos estar fazendo menção, usando como um texto base, para nós falarmos acerca do arrebatamento da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui está um relato acerca do retorno de Cristo, a vinda do Senhor, um relato feito pelos anjos, os varões de branco, falando com os apóstolos, chamando de Galileu, e traz um relato acerca do retorno, a vinda do Senhor Jesus, que é sobre isso que nós queremos explanar nessa noite, de forma bem assim teológica, um assunto teológico, um assunto bíblico, falando da escatologia bíblica. E quero usar esse texto, pois aparece uma expressão que foi dito pelos anjos, que ele disse assim: adivinhe, assim como para o céu o viste ir. Veja que essa palavra que os apóstolos receberam, isso já foi após a ressurreição de Cristo, depois que o Senhor Jesus já teve 40 dias com eles, ensinando, falando do reino, ensinando muitas coisas, após a sua ressurreição. E ali esteve com os discípulos, ensinando muitas coisas. E nisso, depois que o Senhor termina, diz a Bíblia, ele sobe aos céus, em uma nuvem, ele é oculto em uma nuvem já no céu. E nisso, os discípulos, os apóstolos, olhando, vendo aquele acontecimento de Cristo deixando eles e chegando até as nuvens e desaparece. Aí vem a expressão, que a palavra, o relato que os anjos usaram, dizendo: olha, esse mesmo Jesus, ele mesmo, não vai ser outro, vai ser esse mesmo. Quando ele diz aqui, virá, há de vir, assim como, esse assim como
Eu poderia dizer também seria da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo jeito. Quer dizer, assim como tu está vendo que ele subiu até as nuvens e desaparece, dessa mesma maneira, desse mesmo jeito, dessa mesma forma, o Senhor Jesus virá. Veja que foram aqui palavras, um relato acerca da promessa que o Senhor Jesus já havia feito. Nós vamos ver aqui o seguinte, que a promessa do arrebatamento da igreja, não foi o apóstolo Paulo que falou primeiro. O apóstolo Paulo, ele aprofundou o assunto, mas quem falou acerca do arrebatamento primeiro foi o Senhor Jesus. E aqui os anjos apenas estão confirmando aquilo que o Senhor Jesus já havia dito a eles, já havia falado para eles, que era acerca do arrebatamento. Só que quando a Bíblia ela traz o assunto acerca do retorno de Cristo, nós sabemos o seguinte, que a Bíblia ela apresenta a vinda do Senhor em duas fases, e isso é bíblico, está na Bíblia, que o Senhor Jesus virá em duas fases. A primeira é o que os anjos disseram, da mesma maneira que ele foi, ele virá como? Até as nuvens. Quando ele some nas nuvens, o anjo usa a expressão e diz, dessa mesma maneira também ele virá, até as nuvens. E virá para quê? Para a salvação, para resgatar a igreja do Senhor. E na segunda fase, quando nós analisamos os textos bíblicos, porque a Bíblia ela não se contradiz, um versículo não é superior a outro, né? A Bíblia ela tem uma harmonia, ela se encaixa, ela é harmoniosa. E a gente percebe que esse ensinamento, que a vinda do Senhor, ele se dará em duas fases, não é uma invenção da nossa igreja, não é nossa. Isso é um assunto bíblico, ensinado pelo próprio Senhor Jesus e desenvolvido pelos apóstolos. E a gente observa que o segundo retorno, a segunda fase da vinda de Cristo, ela será para juízo, para julgamento das nações, e não para a salvação, como a Bíblia mostra, que nós já vamos estar analisando isso. Mas a segunda fase da vinda do Senhor, ela será para julgamento, como diz aqui em Mateus 25:31, diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Também nós temos em Mateus 16:27, Mateus 25:31, nós temos texto relacionado a essa segunda fase de Cristo, que ele virá em glória. Nós não podemos confundir a vinda do Senhor, o arrebatamento, com a vinda do Senhor em glória, que o texto que mostra em Mateus, que todo olho verá, esse todo olho verá, está se relacionando à vinda dele em juízo para julgar as nações, que seria a segunda fase da sua vinda. Eu tenho aqui alguns textos para provar que a segunda fase do retorno de Cristo é para julgamento, é para juízo. Nós vemos em segunda carta aos Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 7 ao 9, diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder.
nós vemos aqui a vinda, essa segunda fase da vinda de Cristo para julgar, para juízo. Nós vemos que esse texto ele se completa, ele desenvolve, seria o mesmo de Daniel, capítulo 2, quando Nabucodonosor tem a visão da estátua, que vem ali representando a cabeça, o peito, os braços, e vai representando, cada um representando uma nação. E lá no verso 44, 45, que fala que uma pedra será lançada e derrubará a todas aquelas nações, e será implantado o reino do Senhor, está falando quando ele vier na sua segunda fase, para julgar as nações e instalar o milênio, o seu governo na terra. Então não podemos ver essa confusão. Arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Cristo seria a segunda fase, a vinda dele em glória, em que todo olho o verá. Isso será no final da grande tribulação, para julgar as nações, como diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16, que ele virá para julgar as nações, para vencer o anticristo e trazer juízo, julgamento sobre as nações. Então nós temos que fazer essa diferença. Mas quando o Senhor Jesus ele fala acerca do arrebatamento, que seria ou que é a primeira fase da sua vinda, que ele virá até as nuvens e a igreja irá ao seu encontro sobre as nuvens. Eu quero ler um texto com vocês em Hebreus capítulo 9, o versículo 28 de Hebreus. Mostra que o Senhor ele virá para arrebatar a sua igreja, que esse dia será um dia de salvação, um dia de livramento, será um dia esperado pela sua igreja, seria a esperança da igreja, o arrebatamento, nós deixarmos tudo isso que estamos vivendo e partirmos para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Essa é a nossa redenção, essa seria o nosso escape, o nosso livramento. Mas veja que está em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Veja o que o escritor de Hebreus está trazendo para nós, que o Senhor aparecerá para aqueles que o espera para salvação. Veja que os textos anteriores que nós lemos, fala que ele virá para julgar, para juízo, para julgar as nações. E agora o escritor de Hebreus diz que ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Esse texto aqui, aparecerá segunda vez, de Hebreus capítulo 9, versículo 28. Esse é um texto, a forma dele transliterada do grego, que seria desse texto é optimai ou oral. Isso é um termo grego, que seria o mesmo, traduzido para nós seria será visto, que seria o mesmo termo que aparece em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 4 ao 5, que é o termo que aparece que será visto, foi visto, é o mesmo termo que a gente vê ali em Coríntios 15, do 4 ao 5, quando o Senhor Jesus ali, Paulo relata que o Senhor foi visto por Cefas, depois ele diz, foi visto pelos 12, depois foi mais visto pelos 500 irmãos, depois por Tiago, e por último pelos apóstolos.
esse termo usado, foi visto, ele é o mesmo termo que é usado em Hebreus 9:28, que seria, será visto. Então nós podemos entender o seguinte, que Hebreus capítulo 9, versículo 28, está falando do arrebatamento da igreja, que o Senhor Jesus virá para aqueles que esperam a salvação, que seria assim o texto. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, será visto sem pecado aos que esperam para a salvação. Veja que o Senhor, o texto mostra que o Senhor virá para a salvação, e isso está falando do arrebatamento da igreja. E o texto de Hebreus também mostra que ele virá sozinho. Quando você lê os textos bíblicos que o Senhor virá com os seus anjos, o texto de Apocalipse 19 diz que ele virá com os seus santos, que é a igreja do Senhor, que seria a mesma visão de Apocalipse capítulo 4, quando João tem a visão dos anciãos, os 24, ali um simbolismo, que eu creio que seria a igreja no seu todo, né? No seu todo, tanto do antigo como no novo, todos estão incluídos, os salvos. A gente vê que quando Cristo ele virá no final da grande tribulação para julgar as nações, ele virá com a igreja. Então não tem como, né? A igreja está aqui e está lá ao mesmo tempo. A igreja já tinha sido arrebatada, e a igreja virá com o Senhor, aleluia. Então nós temos que fazer essa separação. O arrebatamento da igreja é para a salvação, para resgate da sua igreja, e a vinda do Senhor em glória, que todo olho verá, será para julgamento e condenação das nações. E o que o escritor de Hebreus está dizendo é que Cristo aparecerá para aqueles que esperam a salvação, e ele virá sozinho. A gente vê a junção do texto de Atos 1:11, que os anjos disseram para os discípulos: esse mesmo Jesus que subiu aos céus há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ele subiu sozinho até as nuvens, e sozinho ele virá também até as nuvens. Ele não virá com aquela legião de anjos para guerrear, para batalhar, não. O texto diz o seguinte, que ele virá da mesma forma, na mesma semelhança, ele virá para buscar a sua igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então nós vemos que o arrebatamento da igreja é um assunto bíblico, um assunto que o próprio Senhor Jesus, ele começa ensinando acerca do arrebatamento, em João capítulo 14, o versículo 3, que diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja que o Senhor, ele já fala do arrebatamento, quando ele fala para os discípulos, que ele viria outra vez, e que os levaria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Quando o Senhor, ele entra no assunto do arrebatamento, a gente entende que quando nós lemos o texto que mostra acerca da vigilância, vigiai, porque não sabeis o dia e a hora, que seria o que chamamos da doutrina da iminência. O arrebatamento está ligado a esse ensinamento da iminência de Cristo, que ele virá a qualquer momento, a qualquer instante ele pode aparecer, aleluia.
e o arrebatamento da igreja, o que nós temos são os sinais anunciando que está próximo, a qualquer momento pode acontecer, mas não existe uma data certa, não existe um tempo certo. A vinda dele na grande tribulação já está desenhado na Bíblia. Nós podemos aqui relatar mais texto, que ele aparecerá para julgamento no final da grande tribulação. Agora, quando a gente vem para o arrebatamento, aí entra os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós, que é a doutrina da iminência, é que ele virá a qualquer momento. Aí entra aquele texto de Mateus 24, do 36 ao 39, que fala que Jesus, ele faz uma comparação do dilúvio. Ele começa a trazer o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, do que aconteceu no dilúvio, a história de Noé. Ele faz alusão aos nossos dias atuais. Quando ele faz essa comparação, ele está mostrando a iminência, ele está mostrando que o povo foi desapercebido naquele acontecimento, do que estava acontecendo, apesar que Noé anunciava, que Noé havia avisado, havia anunciado para o povo, mas diz em Mateus que o povo casava e dava-se em casamento, comia, bebia. Isso quer dizer o seguinte, que era uma vida comum, uma vida cotidiana, normal, uma vida que, como seria o nosso dia de hoje, todo mundo normal, vivendo, tranquilo. Então, o que o Senhor está nos ensinando é acerca da iminência, que quando tu lê o texto de Mateus 24, 36, diz lá especificamente que o povo foi pego desapercebido, diz a palavra, desapercebido. E quando tu lê o versículo 40, ele vai entrando na questão da iminência, quando ele diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. No versículo 41 ele diz: estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. E é nesses textos que entra até o capítulo 25, aonde mais aparece a palavra vigiai. Estais atento, estais apercebido, não esteja dormindo, esteja atento para os acontecimentos. E o verbo vigiar, ele só encaixa com a vinda iminente de Cristo. Então, que nós venhamos estar apercebidos acerca desse dia. As parábolas das 10 virgens nos alerta também, aleluia, quando ele diz no texto que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então nós vemos aqui o Senhor ensinando acerca do arrebatamento da igreja. Eu quero mostrar e provar para você que me ouve através da Rádio Boas Novas, das redes sociais, que o arrebatamento, ele é um ensinamento de Cristo, e isso é real, vai acontecer. E o apóstolo Paulo foi que desenvolve, ele aprofunda mais esse assunto lá em 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, um texto muito conhecido por nós crentes, principalmente aqui os pentecostais, assembleianos, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, assim estaremos para sempre com ele, aleluia. Veja que o apóstolo Paulo, ele aprofunda o assunto acerca do arrebatamento,
O arrebatamento, amados irmãos em Cristo, todos que me ouvem e que me assistem nesse momento, o arrebatamento é real, ele irá acontecer. Se você acredita ou não, a Bíblia revela e nos mostra que é real e vai acontecer. Diz a palavra que nós estamos vivos e isso pode acontecer a qualquer momento. Diz a Bíblia que seremos transformados e vamos até o encontro com Ele nas nuvens, e diz a palavra, e estaremos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero ler um texto em Romanos capítulo 13, do versículo 11, eu quero deixar como conselho para todos nós nessa noite, que eu já vou concluir, que diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia! Então é tempo, diz a Bíblia, de levantarmos, de despertarmos deste sono. Aí está a pandemia, aí está esse momento atual que nós estamos vivendo. Isso aí é um sinal de Deus, é um despertamento de Deus para a humanidade, dizendo que Ele virá, breve Ele virá, aleluia. E isso pode acontecer a qualquer momento, segundo as Escrituras. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, a qualquer momento. Por isso que a Bíblia diz, o dia e a hora ninguém sabe. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão para roubar, entrar na sua casa, ele cuidaria, ele vigiaria. E assim nós devemos ter esse cuidado. Nós não sabemos o momento, é iminente, a qualquer momento pode acontecer. Por isso eu deixo esse texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz: a nossa salvação, ela está mais perto de nós do que quando nós cremos, de que quando nós aceitamos. É tempo de despertarmos do sono, é tempo de levantarmos, de deixarmos os desejos da carne, as obras pecaminosas, a vida de iniquidade, e assumir um compromisso real com o Senhor nosso Deus, para que aquele dia nós não venhamos ser surpreendidos pelo nosso Deus. Porque Ele virá, e Ele virá, foram as palavras dos anjos relatado aos discípulos, dizendo: assim como Ele subiu aos céus, assim como Ele foi, da mesma maneira Ele virá. Aleluia! Que nós venhamos guardar essa mensagem e entender que o Senhor Jesus, Ele virá a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Que nós venhamos estar atentos, espertos, mantendo a nossa vida de oração, a nossa vida de consagração, a nossa vida em Cristo Jesus, ajudando, fazendo
mantendo a nossa vida fiel ao Senhor nosso Deus, para que esse dia nós não venhamos ser surpreendidos. Eu quero, através dessa mensagem, despertar o teu coração nesse dia, para que você retorne para Cristo, porque Ele virá, aleluia. Ele a qualquer momento aparecerá no céu, os céus vão se rasgar, vão se abrir, e a igreja irá ao encontro do Senhor nas nuvens de glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.